E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Cine História. O programa de hoje vai falar do filme Terra de Ninguém e do esfacelamento da Iugoslávia, do fim da antiga Iugoslávia e todo o processo que se deu a partir daí. Mas antes de começar a falar desse tema tão interessante, tão palpitante, eu queria lembrar aos meus amigos que se inscrevam no nosso canal, a gente precisa disso, está aparecendo aí o link, é só clicar e se inscrever. E mandar também, mais uma vez, um abraço aí para o parceiro Canal do Ensino, que está aí nos ajudando na divulgação do programa e virou o nosso parceiraço. O programa de hoje, galera, o Cine História, é um filme que eu particularmente acho sensacional, ganhou vários e vários prêmios, ganhou o Globo de Ouro de filme estrangeiro, ganhou Oscar de filme estrangeiro, ganhou Festival de Cannes no sessão de roteiro, né, o prêmio de roteiro, melhor roteiro. Então é um filme hiper premiado, foram mais de 40 prêmios, do diretor Danis Stanovic. E é um filme que trata de um assunto real, de uma história verdadeira, mas é um filme que tem uma pegada de humor, né? E é interessante como é que filmes de guerra, que tem normalmente temas densos, temas pesados, conseguem tratar com leveza de assuntos tão drásticos, né? tão nebulosos. Eu lembro de um filme que eu amo, chamado O Trem da Vida, que é um filme romeno que fala do nazismo, mas de uma maneira tão engraçada que você fica até se sentindo mal de estar rindo de um filme com um tema tão pesado quanto esse. Mas veja Trem da Vida também, que você vai concordar comigo. Fora outros também, como por exemplo A Vida é Bela, que já não é nenhum filme que eu gosto tanto. Trem da Vida é muito mais legal. Bom, Terra de Ninguém, galera, é um filme que tem poucos personagens. O filme fala sobre a guerra, especificamente entre a Sérvia e a Bósnia, e sobre a história de 3 soldados que se veem no meio de um fogo cruzado. Eles estão numa... como é que é o nome disso? Esqueci o nome. Estavam no meio de uma trincheira, e essa trincheira tinha de um lado o exército sérvio, do outro lado o exército bósnio. Se um levanta, toma tiro de um lado, se o outro levanta, toma tiro do outro. Isso já é uma situação de humor, né? Humor trágico, né? Um tragicômico. E além disso, tem um terceiro soldado deitado numa mina, se ele levantar, explode os 3. Então o filme tem essa problemática, digamos assim. Mas o filme é muito crítico, né? O filme tem um lado crítico, ele mostra toda a inação, toda a incompetência da ONU, até mesmo na comunicação, no entendimento entre os oficiais, porque alguns deles falam francês e os outros não falam, então eles não conseguem se comunicar. O filme mostra muito isso. E essa situação vai ser o filme todo, né? Vai ser durante o filme todo essa situação entre o soldado sérvio e o soldado bósnio. E o filme tem, eu não vou contar o final do filme, mas ele tem um final bem surpreendente, bem interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o assunto histórico que está por trás é um assunto dos mais interessantes, que é o fim de um país que surgiu em 1989, chamado Iugoslávia. Perdão, em 1929, um país chamado Iugoslávia, e que começa a se esfacelar a partir de 2 datas bastante emblemáticas. 1980, que é quando morre o Marechal Tito, né? Que era um sujeito meio bravo mesmo, possivelmente ele mordia, mas nesse caso ele morreu, o Marechal Joseph Broz Tito. E depois a data de 89, que foi a queda do Muro de Berlim, e 91, o fim do comunismo. Porque a Iugoslávia era um desses países satélites da União Soviética, ligados à União Soviética. E com o fim do comunismo, esse país vai se esfacelar. E ele se esfacela porque ele é um conjunto de nações, de religiões, de etnias, de línguas, entendeu? Ele era um país frágil em sua própria natureza, já que ele misturava tanta gente diferente, de tantos lugares diferentes, era um caldo cultural heterogêneo. E quando acaba essa unidade, que era o Tito e o próprio comunismo, as rivalidades nacionalistas e as diferenças étnico-religiosas afloram.
E aí começa o fim, né? Começou com a independência da Eslovênia em 1991, parêntese, a Eslovênia já entrou para a União Europeia, já adotou o euro, capital Ljubljana, e é um país que vai muito bem, obrigado. É um país que, inclusive, está bastante próximo. Eu tenho uma tristeza com a Eslovênia, minha ex-namorada se mudou para lá, se casou com o eslovênio e me largou, mas é só particular que não interessa aqui no Cine História. E depois outros países foram se separando. 2 viveram uma guerra horrorosa. Um foi a Guerra da Croácia, que vai durar de 91 a 95 e acaba com o Acordo de Dayton, em Ohio, nos Estados Unidos. A Guerra da Croácia foi brabíssima, mas não foi a pior de todas. A pior guerra foi a Guerra da Bósnia-Herzegovina. Os exércitos sérvios, comandados por Slobodan Milosevic, não queria permitir a independência bósnia, e aí massacres marcaram essa guerra. Em especial, o massacre de Sarajevo, capital da Bósnia, e o massacre que completa em 2015, 20 anos, o massacre de Srebrenica. Massacre esse que produziu uma vala comum, vejam vocês, de 8.000 corpos. Foi o último grande genocídio da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi o grande genocídio que a Europa viu. E agora, em 2015, pais, mães enterrando seus familiares. Ali morreram principalmente adultos e jovens meninos de 14, 15, 16 anos. Então a data de 2015 é histórica por lembrar exatamente esse massacre. Além da independência da Eslovênia, da Croácia e da Bósnia, houve a independência da Macedônia e, no final das contas, os 2 últimos países que permaneciam unidos se separaram em 2006, Sérvia e Montenegro. Cada um foi para um lado. A Iugoslávia resultou hoje em 6 países. E tem hoje um processo de independência de um 7º país chamado Kosovo. Kosovo ou Kosovo, né? Kosovo ou Kosovo. Eu falei igualzinho, né? Kosovo ou Kosovo. A mulher que foi no jogo explicou que é Kosovo, é nenhum dos dois, né? Então você escolhe o que quiser, Kosovo ou Kosovo. Eu acho Kosovo mais lascivo, né? Eu acho mais picante. Mas no caso do Kosovo, é uma região que fica ao sul da Sérvia, é uma região formada por muitos muçulmanos, e o medo deles é que haja um massacre como houve com o povo bósnio. Porque a diferença religiosa lá é assim, os sérvios, eles são ortodoxos, eles são cristãos ortodoxos. Os bósnios são muçulmanos. E os croatas são católicos romanos. Então existe uma diferença religiosa muito grande ali, além de uma diferença étnica. E por isso o povo kosovar, que é muçulmano, morre de medo de voltar a ter uma guerra e a Sérvia empreender um novo massacre contra esse povo. O filme Terra de Ninguém, No Man's Land, mostra particularmente a história desses soldados entrincheirados, esses 3 soldados encurralados entre 2 exércitos rivais, mas se você quiser saber um pouco mais, a história é maior. A história trata de um dos episódios mais marcantes do século XX, que foi o fim da Iugoslávia. É por isso que você assina Cine História, para você ficar mais culto, para você ficar mais inteligente, para você poder entender melhor os filmes. E na semana que vem, nós teremos 2 grandes opções aqui no programa Cine História. Você pode escolher entre o filme Milk, com Champagne e grande elenco, um filme interessantíssimo sobre a questão gay, sobre o ativismo gay lá em São Francisco, do bairro Castro, né, que é o reduto gay nos Estados Unidos, especialmente na cidade de São Francisco, e o filme mostra a luta de um militante, um ativista, que vai se tornar deputado, e é o primeiro deputado assumidamente gay americano, feito pelo Champagne. Interessantíssimo filme, vale a pena assistir. E o outro filme é Boa Noite, Boa Sorte, do George Clooney. Ele, inclusive, é diretor do filme. É sobre o macartismo. Dentro do contexto da Guerra Fria,
mas eu queria falar especificamente, também vou falar da Guerra Fria, mas especificamente do que foi o macartismo, a perseguição aos intelectuais, aos artistas que tinham simpatia pelo comunismo. 2 filmaços, 2 temas históricos interessantíssimos e um programa que trata sempre disso. Esse é o Cine História e eu espero vocês semana que vem. Galera, meu Deus do céu, eu tenho problemas, eu tomo remédio tarja preta, eu sempre esqueço de pedir a vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos finalmente chegando aos 1000 inscritos, fomos mais rápidos que Pelé, fomos mais rápidos que o Túlio, fomos mais rápidos, entendeu? Quem foi que fez 1000 gols também? Quem? Romário! E do Romário, obrigado produção, do Romário, pô, eu sou romarista, como é que eu esqueci do Romário? Estamos chegando mais rápido do que esses aí aos 1000 inscritos, mas eu preciso da sua ajuda, da sua cooperação, eu faço o que você quiser para que isso aconteça, tá ok? Até semana que vem, mais um Cine História. Tchau!